Galera, domingão aí, vídeo 4 de 365 vídeos. Minha gente, cada dia que se passa, o cumprimento da meta está mais perto. Início de semana. E hoje, como eu havia falado ontem, é a parte 2 do vídeo de ontem. Ontem eu falei sobre o processo, da minha cirurgia. E hoje eu irei falar sobre o pós-cirurgia. Como foi, o que eu tive que fazer, o que eu não podia fazer. Então, vamos lá. Ai, ai. Contemplando aqui a paisagem um pouco, bela paisagem, só o mato. Mas é isso aí. Então, minha gente, eu realizei a cirurgia dia 7 de setembro. Depois da cirurgia fui para a enfermaria e após isso eu passei no hospital segunda-feira, terça-feira à tarde eu recebi alta. Terça-feira foi dia 9 e eu ganhei o quê? 30 dias de atestado, exatamente, 30 dias. Mas lembrem, eu estava na faculdade, eu estava no meu primeiro semestre. Então, primeira coisa, eu tive que parar não só a faculdade, mas a minha vida parou por completo. E além da faculdade, eu ia começar a trabalhar possivelmente e perdi a vaga. Então, esse foi um dos pontos negativos, do pós-cirurgia, porque a sua vida tem que parar. Ainda mais a minha cirurgia, que foi 18 pontos, abriu meu abdômen. Abdômen que é um músculo estabilizador, você utiliza para tudo. Tive que ficar parado me recuperando. Mas, aliás, o pior de tudo não foi nem a cirurgia em si. Porque a cirurgia eu fiz lá, deu tudo certo e tal. É o você ter que ficar parado, né? É o repouso. Porque você perde muita coisa. Mas foi um tempo legal. Eu até apanhei um pouco, nos primeiros dias, porque eu não sabia se era melhor dormir na cama, se era no sofá. E sofri bastante, porque na minha cabeça, o melhor era dormir na cama. Até porque no hospital eu estava na cama. Mas não era, o melhor não era dormir na cama. O melhor era no sofá. E por quê, cara? Eu vou explicar. Quando eu ficava na cama, eu colocava um acolchoado nas costas e eu tinha que ficar na mesma posição, porque eu não conseguia ficar de lado. Mas o corpo humano não consegue ficar na mesma posição por muito tempo. Então, toda noite eu acordava para poder me mexer, me levantar. E doía muito no local da cirurgia. Aí chegou um tempo que eu, quer saber, eu acordava, saía da cama e ia para o sofá. E passei alguns dias fazendo isso. Dormia na cama, aí começava a doer minhas costas, eu ia para o sofá. E no sofá a mesma coisa, eu tinha que ficar estático, na mesma posição. Até que chegou um tempo que eu fiquei só no sofá. Porque aí eu percebi que realmente no sofá era o local mais aconchegado que tinha. Então, tipo, a cama não, é só aquele plano reto, o sofá não. É aconchegado por todo lado. E é o melhor local para se dormir para quem está cirurgiado. Pelo menos para minha pessoa e pelo menos para o sofá daqui de casa. Eu não sei o seu sofá. Então fica a dica. Nem sempre a cama vai ser o melhor local, por assim dizer. Segundo, eu tive que tomar bastante remédio. Então vocês já imaginam, né? Remédio é o que? É droga. Então também é importante
que você ingira bastante água. E eu confesso que isso foi uma coisa que eu não fiz. Aí eu já passo a dica para vocês. Vão fazer uma cirurgia? Pós-cirúrgico, vai ter que tomar remédio? Bebe bastante água, porque senão pode afetar o seu rim. Esse foi um dos pontos negativos, eu posso dizer, né? Que eu falhei nesse quesito aí. Eu não bebi a quantidade de água que deveria beber, principalmente na primeira semana pós-cirurgia. Eu comecei a beber só na segunda semana, que eu já tinha parado de tomar os remédios. Então falei sobre a questão do sono, remédio, água. Sim, sobre o que fazer. Durante a cirurgia eu confesso que eu não utilizei bem o tempo que eu fiquei em casa, pelo menos os primeiros 30 dias. Eu poderia ter feito coisas mais produtivas. Mas aí eu deixo uma dica aqui, ó. Durante esses dias eu fiquei muito tempo sentado, sabe? Então, se você fazer uma cirurgia, procure deixar um livro perto de você, deixar o que você precisa perto de você. Porque como você não está podendo andar muito, é bom deixar tudo próximo, que você se movimenta pouco e consegue pegar. É uma coisa que eu aprendi também, né? Como a minha cirurgia foi no abdômen, então até para me levantar era ruim, sabe? Aí eu comecei a perceber, não, eu vou deixar as coisas perto de mim. Livro, celular, controle da televisão. E com relação ao que fazer, que é o que eu ia falar, procura ler um livro, procura escrever, procura conversar com pessoas, já que você não pode sair do seu local para ir a eventos, a cultos, a festas, procura fazer chamadas. É uma coisa que é importante, porque você está isolado. Então, para não se sentir sozinho, por assim dizer, procura conversar com as pessoas, né? Fazer contatos. Esse período de isolamento sem poder se movimentar é chato. E mais chato ainda se você não puder conversar com ninguém. Então aí fica mais uma dica. Vamos ver o que eu posso falar mais, né, desse período aí que eu passei em casa. O que fazer? Sim, a volta, né? Sobre a questão da volta para a vida normal. Eu passei um pouco mais de 30 dias em casa, depois do atestado. O atestado acabou, mas eu não fui direto para a faculdade. Demorei ainda mais uns 3 a 4 dias. Quando eu voltei, eu não estava 100%. Então, eu senti ainda algumas dores, né? Lá na faculdade, quando eu desço do busão, eu não desço na sala. Eu tenho que andar bastante. E para uma pessoa cirurgiada, é desgastante. Então, quando você fizer uma cirurgia, procure ficar o máximo de tempo possível em repouso, por mais chato que seja. Ah, Caio, mas o meu atestado acabou. Procura ficar mais tempo, arranje alguma forma. Eu teria demorado mais dias, mas eu precisei. Lá na faculdade sofri um pouco, né? Porque leva o sol, tem que andar, pegar busão. Muitas vezes andava em pé. Então, mais uma dica aí. Quando você for voltar para a sua vida cotidiana, busca sempre fazer as coisas com antecedência, para que você possa andar o mínimo possível, para que você possa pegar um local, né, um assento no ônibus. Tudo de forma antecedente. Nunca fique deixando para a última hora, porque no final isso vai custar a sua saúde. Então essas foram aqui algumas dicas, né? Tem mais alguma coisa que posso passar? De forma geral, isso aí era o que eu tinha mais para falar. Em relação a ficar em casa sentado, isolado, formas de você dormir, na hora de você voltar para sua realidade. Esse foi um pouco da minha experiência. Então, desde já, peguem essas dicas aí. Se precisarem, coloquem em prática. E vai que vai. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E falou! Espera aí, amanhã tem mais. Hoje foi apenas o quarto vídeo de 365.
não perde os outros. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, meu povo!